Nesse vídeo de agora, eu quero trazer 3 casos distintos envolvendo Alexandre de Moraes, envolvendo a justiça brasileira e envolvendo principalmente os extremistas e esse mundo paralelo que eles criam em torno de si, inventando um monte de mentira, de coisa pesada que eles inventam, que somente eles, só essa bolha que compra tudo isso, mas que acaba vitimando pessoas, aquelas pessoas que odeiam o PT, que odeiam Lula por esporte, odeia por esporte, né? Nem sabe o que está fazendo, é só pelo ódio mesmo. Aquelas pessoas que falam mal da esquerda por esporte, nem sabe o que é esquerda, não sabe nada de nada, mas vamos odiar porque é esquerda, não sei o quê. E aquelas pessoas que compram esses discursos vagabundos de gente canalha da extrema-direita, que fica falando contra Alexandre de Moraes, que fala contra o STF. E aqui nós temos 3 exemplos que são clássicos e que, de certa forma, mostram também esse caráter, o caráter perverso, o caráter vagabundo das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Primeiro é o caso do Alexandre de Moraes em relação a Daniel Silveira, o deputado bombadão. Eu quero que você veja o advogado do Daniel Silveira falando aqui, que está acusando o Alexandre de Moraes de tortura. E depois eu quero que você saiba o que aconteceu, o que fez o Daniel Silveira para voltar para a cadeia. É de assustar, tá? E eu arrepiei até os cabelos que eu não tenho. Depois nós vamos falar a respeito de uma extremista, que foi inclusive candidata e quase ganhou a prefeitura, uma prefeitura importante no Sul, que acusa o Alexandre de Moraes de roubar os bandidos do 8 de janeiro. Olha isso, você não vai acreditar. Nós vamos falar também sobre essa tese de que o Alexandre de Moraes ele não pode tratar sobre os casos do 8 de janeiro, e aqui eu tenho uma fala do Serrano espetacular, e nós vamos encerrar com essa situação do Braga Neto, e agora essa obrigação, agora o Alexandre de Moraes peitou o exército. E falou, não tem mais brincadeira não. Peitou o exército para valer mesmo. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre tudo isso aqui, além dessa situação dele manter a prisão do Braga Neto. Eu quero começar trazendo para você o advogado do Daniel Silveira. Veja a fala desse advogado. Veja que se você ouvir apenas o advogado, e essa fala ele dá para uma revista da extrema-direita brasileira, se você ouvir isso aqui, você vai falar, Alexandre de Moraes é a pior pessoa do mundo. Daniel Silveira precisa ser canonizado, vai virar santo, mártir. Veja essa fala e presta atenção no que de fato aconteceu, que inclusive coloca em xeque até a honestidade dos advogados do Daniel Silveira. Mas vamos primeiro à versão dos advogados do Bombadão, olha só. Eu tenho denunciado o ministro pela prática da tortura, porque ele é um torturador nato. O sadismo que ele utiliza para poder perseguir o Daniel Silveira é impressionante. É pessoal. Não, por isso que foge ao princípio, viola o princípio da impessoalidade do agente público. É pessoal. Isso ficou muito claro, doutora, nessa última decisão, quando ele revogou de ofício o livramento condicional e determinou a regressão de regime. Deixando bem claro que é tão pessoal que ele esqueceu, ou esqueceram de dizer para ele, que o artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais determina veementemente, deverá, é uma imposição legal que o juiz intime a defesa técnica para que seja apresentada uma audiência de justificação, porque se ele não se convenceu que os documentos apresentados foram suficientes, como ele mesmo deixou claro na sua decisão, quando ele disse que duvidava da urgência do caso para que ele fosse ao hospital. Agora ele é médico também, mas além de ser carcereiro, agora ele é médico. E também se o Daniel esteve no hospital. E o que é mais grave, ele disse claramente que não foi pedida autorização para o Supremo Tribunal Federal, para ele, o rei, para que o Daniel fosse ao médico numa emergência médica às 22 horas de um sábado à noite, véspera de Natal. Então, isso demonstra claramente a pessoalidade, o grau de sadismo da pessoa em ver o sofrimento alheio. Ou seja, o Daniel sofrendo é um grande alento para essa pessoa que ocupa um cargo de ministro do Supremo, que diga-se de passagens,
não entende bulhufas de Código de Processo Penal, não entende nada de Constituição Federal e muito menos de Lei de Execuções Penais. Então, digo, afirmo, e está provado nessa última decisão, porque ele violou, mais uma vez, o devido processo legal. Mais uma vez, vou denunciá-lo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela 4ª vez pela prática da tortura. Defensores da ditadura militar reclamando de tortura. Não, é tortura. Reclamando de tortura, defensores da ditadura militar. Aí você tem aqueles que falam sobre direitos humanos como direitos dos manos e que diminuem, que entram a extrema-direita lá na Comissão de Direitos Humanos na Câmara, eles só estão lá para fazer bagunça, para fazer obstrução, para tumultuar, para arrebentar com tudo, não deixam a Comissão de Direitos Humanos trabalhar. E aí estão agora reivindicando os direitos humanos. E não é só isso. Para ele, para o advogado do Daniel Silveira, o Daniel está sofrendo. Está sofrendo. Pois bem, aí ele fala, mas não tem, fala sobre prerrogativas, fala uma série de questões. E, o Alexandre de Moraes não sabe nada do que está fazendo, ele não entende nada de nada. Pois bem, existe uma investigação da Polícia Federal e a partir do momento que existe essa investigação, a partir do momento que as evidências são colocadas, acabou a conversa, meu amigo. Acabou a conversa. Então, quem não sabe nada é você, mas veja bem, talvez você saiba. Eu só não sei quais são as suas intenções em distorcer as coisas. Porque, na verdade, enquanto o advogado do Daniel Silveira fala que ele estava sofrendo, sabe o que ele estava fazendo, na verdade? Ele estava no shopping, passeando no shopping. O advogado dizendo, estava sofrendo lá no hospital. Foi passear no shopping. Inclusive, os advogados do Daniel Silveira vão ter que se explicar pelas mentiras que inventaram. Olha essa reportagem. Daniel Silveira, de maneira inexplicável, manteve-se por mais de 10 horas fora de sua residência, de onde não poderia, por expressa determinação legal, ausentar-se em momento algum. A liberdade condicional vedava saídas sem autorização judicial aos finais de semana, entre outras exigências, uma série de exigências. O ministro concluiu, entre outros inúmeros endereços visitados, o Daniel Silveira passou mais de 1 hora num shopping, no dia 22 de dezembro, chegando a 1h12 da tarde, saindo às 2h16 da tarde, e aí, seguindo nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, reforçando a inexistência de qualquer problema sério de saúde, como alegado falsamente por sua defesa. O ministro deu ainda 48 horas para que os advogados de Daniel Silveira apresentem alegações para a violação das condições impostas pelo Supremo, inclusive quanto às pessoas que mantiveram contato com o condenado nos locais apontados no relatório da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso porque Daniel Silveira está proibido de ter contato com diversas pessoas também investigadas aí em ações que correm no Supremo Tribunal Federal. Os advogados do Daniel Silveira vão ter que se explicar. Porque ainda tem esse lado de ser burro. Burro. O sujeito está com uma tornozeleira, gente. A tornozeleira está monitorando. Aí o cara vai de tornozeleira, vai passear no shopping. De tornozeleira. Aí é óbvio. Tá lá. Ele não podia nem sequer sair. Finais de semana é dentro de casa. Ele não podia nem sequer sair. Aí inventa esse negócio de hospital e vai passear no shopping. Burro. E aí você vê o advogado, não, é uma tortura contra o Daniel Silveira. Você consegue entender o quanto esse tipo de afirmação traz pra gente uma sensação de alguém que está agindo com desonestidade? Porque, na prática, o que está acontecendo é exatamente o inverso. Esse cara tá passeando no shopping. Não poderia sair no final de semana. Então, é a inversão total. Essa Cristina Grêmio, ela foi candidata derrotada. Se candidatou em Curitiba e perdeu as eleições. Essa mulher, ela faz a inversão maior que eu já vi na minha vida.
Essa extremista, eu vou colocar agora aqui, você vai ver como que ela se refere também ao Alexandre de Moraes. Um fala que é torturador, um defensor que eu não sei se ele é defensor, pode ser que ele não seja, né? Mas a extrema-direita defende a ditadura militar. Todos os bolsonaristas defendem. Agora nós temos a Cristina Grêmio falando a respeito do Alexandre de Moraes como um ladrão. Olha isso, veja só. E eu acho que a gente não pode endossar narrativas quando a pessoa está roubando tempo de vida de inocentes. Está roubando a revelia da Constituição que deveria defender. Está roubando a revelia das leis ordinárias do país, do Código Penal, do Código de Processo Penal, dando uma banana para as OABs do Brasil inteiro e para a nacional, enfim, ignorando o Estado de Direito, destroçando a democracia por dentro do judiciário. Então, para mim, isso aqui seria o nome correto, o ladrão do tempo, talvez, o ladrão do tempo dos outros. E é inacreditável que outros 10 ministros vejam tudo isso aqui acontecer. Alguns a gente sabe que são cupinchas, que são comparsas, companheirada, né? Mas outros que estejam ali olhando tudo isso e calados. Tem gente dentro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, roubando tempo de vida de brasileiros inocentes. E isso é a maior preciosidade que a pessoa tem, é o seu tempo de vida. Opa, peraí. O juiz condena o bandido. E para essa extremista, quase foi prefeita de Curitiba nessas últimas eleições, hein? Para essa extremista, o juiz está roubando o bandido, o tempo do bandido. O juiz condena o bandido comete um crime, e nesse caso, desses criminosos do 8 de janeiro, é crime grave. E aí, gravíssimo. Aí o que acontece? O criminoso comete o crime, o juiz condena o criminoso e é o juiz que tá roubando. Tá roubando o tempo. Você imagina, cara? Se vira moda isso. Todo mundo que tá na cadeia, o juiz tá roubando. O juiz tá roubando meu tempo. Todo bandido agora vai falar isso. O juiz tá roubando meu tempo. Sendo que, na verdade, esses bandidos que estão presos por serem golpistas, eles estariam roubando as vidas. Porque o que eles queriam fazer? Eles queriam matar Lula, matar Alckmin, matar Alexandre de Moraes. Aí, porque veja bem, esses caras que estão aí, eles vão ser soltos. Seja daqui a 1 ano, seja daqui a 10, 17 anos, eles vão estar em liberdade. Agora, e os que eles queriam matar? Nunca mais. Eles não queriam criar um campo de concentração para matar todo mundo lá? E aí? O que eles poderiam dizer a respeito disso? Você consegue entender essa inversão de valores? E você consegue entender o que é esse ataque ao Alexandre de Moraes quando o Alexandre de Moraes está cumprindo a lei? Eles demonizam o Alexandre de Moraes numa situação que é chocante. E aí tem uma tese que até achei interessante aqui, vou trazer aqui para você, o Serrano, falando para Fórum, que é essa tese de que o Alexandre de Moraes ele não pode julgar nada com relação ao inquérito das fake news, ao inquérito do 8 de janeiro, ele não pode julgar porque ele faz parte do processo. Muita gente, inclusive na imprensa, defende isso, que é uma coisa assustadora. E o Serrano dá uma paulada na moleira desses vagabundos que ficam defendendo isso daí, que na verdade isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Vamos ouvir esse trecho aqui que eu acho importante. Se o ministro Alexandre for julgado e impedido para julgar esse caso da organização criminosa, tem que julgar esses mais de 100 juízes no Brasil ameaçados por PCC, Comando Vermelho, milícias, etc., impedidos também. Quando não é isso, uma coisa é o cara ser ameaçado como pessoa, aí ele não pode julgar. Tanto que o ministro Alexandre foi ameaçado no aeroporto da Europa lá, foi atacado. E quem é o relator é o ministro Toffoli, não é ele, né? Agora, ele foi ameaçado por causa da função institucional dele, de ministro supremo e presidente do TSE. Atacaram as eleições, atacaram o presidente do TSE. E aí, óbvio que um judiciário democrático não pode fazer concessões a isso, porque arrebenta com a ideia de juiz natural, em vez de ser o juiz determinado legalmente, passa a ser o juiz que o réu escolhe, né? Não pode ser assim, né? E ali havia, e por isso que quando a gente fala, nós progressistas temos que falar. Nós temos que falar claramente, né?
O golpe de Estado foi uma tentativa, um iter, um caminho de atos, um roteiro de atos, e não um ato isolado. E havia uma organização criminosa. Então não tem nada dessa história de estar impedido porque foi ameaçado. Quero parabenizar o Serrano aqui, porque o resumo dessa história é essa. É como se o réu fosse escolher quem vai julgar ele. Não, o Alexandre de Moraes eu não quero que me julgue, não. É o réu que escolhe. É o réu que vai ver quem é que vai julgar. Quando, na verdade, foi muito bem explicado aqui. Não é uma questão ligada à pessoa do Alexandre de Moraes, e o exemplo daquela agressão no aeroporto é o exemplo perfeito. Não foi o Alexandre de Moraes que julgou. E o relator foi o Toffoli, como foi muito bem dito pelo Serrano. Então isso daí é outra distorção descomunal com relação ao Alexandre de Moraes e ao papel dele como ministro. E agora nós temos essas duas questões finais aqui. A primeira é a prisão do Braga Neto, que está mantida. Está mantida. E isso eu achei espetacular. General 4 estrelas, primeira vez na história que um general é preso por golpe de Estado no Brasil. E agora mantida a prisão. Vou trazer esse trecho da reportagem para você ver. O Supremo assentiu, por meio do ministro relator Alexandre de Moraes, com o entendimento da PGR, de que não havia fato novo. A defesa foi notificada, a decisão é do dia 24, a defesa foi notificada. O Juca disse que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, manteve o entendimento anterior dele, quando decreta a prisão por obstrução de justiça. Então, entende, assim como a Procuradoria-Geral da República, que não houve qualquer fato novo que pudesse justificar a reversão da prisão decretada anteriormente. Segue, então, portanto, preso num batalhão do Exército no Rio de Janeiro, o general Walter Souza Braga Neto, o primeiro general de 4 estrelas a ser preso por tramar um golpe contra a democracia, é o que afirma a Polícia Federal. Parabéns ao Moraes por manter preso um sujeito que tinha tramado um golpe de Estado, que tinha tramado a morte do Lula, a morte do Alckmin, a morte do próprio Alexandre de Moraes. Parabéns, é isso aí. Eles estavam tramando um campo de concentração para colocar pessoas da esquerda lá dentro, para colocar que para eles quem não é bolsonarista é comunista. Todo mundo que não é Bolsonaro é comunista para eles. Então, parabéns. Tem que manter. E agora tem mais uma, que essa daqui, essa é a chicotada final. Slap, slap, slap. Bem chicotada. Que foi o seguinte. Agora o Moraes está cobrando explicações do próprio Exército. É do Exército. E outra coisa, não é qualquer cobrança, não. É 48 horas. 48 horas para que eles expliquem as visitas que estão sendo feitas aos militares que estão presos lá no inquérito do golpe de Estado. Ele está cobrando os responsáveis pelo Comando Militar do Leste, a área responsável lá pela 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro, é onde está preso o Braga Neto, e pelo Comando Militar do Planalto, onde estão detidos esses oficiais presos na operação contra-golpe. E ali é o seguinte, só pode receber 3 visitas por semana, tem os dias certos, terça, quinta e domingo, e eles estavam recebendo todo mundo lá. Estavam indo esposas, filhos, mães, pais, irmãos, todo mundo estava lá na relação de visitantes. Virou bagunça. E aí o Alexandre de Moraes fala, não é bagunça não. Tem lei aqui, tem lei. E está cobrando uma resposta do Exército. É 48 horas para explicar o que está acontecendo, porque existe uma situação feita, inclusive, dentro do regulamento do Exército. Visitas a militares presos devem ocorrer em dias específicos e outra coisa, no período da tarde, tá? E tem que ter agendamento prévio, tem que falar antes que vai visitar. E mais ainda, é só em casos excepcionais que elas são autorizadas em outros dias da semana. Então tem que pedir antes, tem que fazer nos dias certos, na hora certa. E eles já estavam virando essa esbórnia. Ah, não, aqui é nós que manda. Nós é que é os bons aqui, nós que manda. Vai lá o Alexandre de Moraes, 48 horas para explicar. E tem que ser assim, gente.
Tem que ser assim. Porque eles não conhecem o limite. Não há limites. Eles acham que eles são os donos do mundo. Eles se sentem acima das leis. Eles são acima do bem e do mal. E quando eles não têm aquilo que eles querem, eles distorcem tudo, eles inventam um monte de coisa, eles trazem um monte para tentar chegar até a opinião pública e principalmente até esses aloprados da extrema-direita, para que eles possam ficar replicando essas coisas. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui colocando um combate, porque esse aqui é um canal de combate ao discurso de ódio, de combate à desinformação, eles estão aí nas redes sociais, o Alexandre de Moraes é isso, o Alexandre de Moraes é aquilo, distorcendo tudo. Nós estamos aqui para mostrar a verdade. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessas informações que nós colocamos aqui. Coloca aqui nos comentários. Quero agradecer as pessoas que compartilham os nossos vídeos, que mostram os nossos vídeos para as pessoas, que ajudam. Eu agradeço a você, tem muita gente que faz isso. Então, muito obrigado a você que ajuda para que o que a gente desenvolve aqui, o trabalho que a gente apresenta aqui, chegue a mais pessoas. Porque a gente sabe, é uma luta contra aqueles que, na verdade, comandam as redes sociais, lamentavelmente, no país. Lamentavelmente. Então, obrigado a você também que compartilha os vídeos aqui do canal, que dá o like. E eu peço para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Ajude a gente a aumentar os nossos inscritos aqui. Essa meta aqui agora é a meta dos 700 mil, né? Nós temos a meta aqui. A gente tem também uma dica especial para você, que é a dica da renda extra. Ainda dá tempo, nesses últimos dias do ano, de você começar. Apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você pode ter uma renda extra. Eu estou falando que você vai ganhar rios de dinheiro, que você vai ser bilionário, vai ser o novo Elon Musk? Não. Eu estou dizendo que você vai ter uma renda extra. E é uma escola de negócios. Então vale a pena você entrar, entender como é, para você decidir. Eu mesmo vou explicar para você. Aí você decide. Para você saber o que é, você não paga nada. Aí você decide se você quer entrar ou não. Para entrar, paga. Tá? Vou deixar claro aqui. Mas aí, se você achar que não tem, é só você... É bola para frente. Entendeu? Mas a gente sempre fala com muita clareza aqui, mas não dá para falar em todos os vídeos. Mas a gente sempre fala as coisas aqui. E eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você não é obrigado a ajudar. Nosso trabalho é gratuito. Tudo que a gente faz aqui é gratuito. Mas se você puder nos ajudar, seja um membro do canal. Avalie essa possibilidade de ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dá essa força pra gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você pode pegar o teu celular agora, você vai clicar aí, canalclayson@gmail.com, que é o e-mail, o nosso endereço de Pix, e você pode fazer uma doação. Eu agradeço muito a você que está sempre com a gente. Final de semana, chegou, sextou, eu quero desejar um bom final de semana para você, um final de semana abençoado. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bom final de semana.